Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Cleito, aleluia. Glória a Deus. Mantém teu coração diante do Pai, vamos orar. Estou com a capa nova aqui, estou apanhando dela, aleluia. Pai querido, nós estamos na tua casa. A palavra de Deus diz que este lugar é a porta dos céus. Os anjos sobem, descem. A presença de Deus se manifesta. Mas nós estamos aqui, Pai, para adorar e glorificar o teu nome. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, abre nosso entendimento, para que a palavra do Senhor possa revelar o escondido em nós e em nossa mente. Queremos receber teus mistérios, Pai. Eu oro, eu clamo no poderoso nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém comigo? A palavra que eu tenho nessa noite é tão... tocou tanto, sabe? Me deu um temor assim, diferente. Eu quero desafiar você a abrir teu coração, que Deus vai falar muito conosco nessa noite. Não permita que nada distraia você. Não permita. Deus quer falar muito contigo nessa noite. Eu estou orando para que Deus me dê graça para pregar o que eu preparei. E quero dizer para vocês que tem mistérios que têm acontecido no mundo, que têm servido de alerta, como que sinais muito claros de que algo muito especial vai acontecer. A gente pode pensar que é a volta de Cristo, o arrebatamento, mas nós sabemos que algo muito diferente vai acontecer neste ano de 2026. Por isso nós estamos em alerta. Vigiar e orar é a nossa missão. Porque nós vivemos no mundo, mas não podemos ser do mundo. O mundo tem essa pressão exercida pela economia, pela forma de vida, pelos valores contrários à Bíblia. O mundo vem hoje com uma pressão espiritual, emocional, filosófica, política, ideológica. O mundo vem tentando roubar a nossa fé. E é muito importante nós entendermos o mundo espiritual, ele governa o natural. Tudo que acontece está debaixo da vontade de Deus. Nada que acontece na terra. Aí alguém pode falar, mas e essas injustiças que acontecem? É a permissão de Deus. Se você observar, Israel ficou 400 anos no Egito. No Egito. Escravo do Egito. E durante esse tempo, Canaã era uma terra prometida a Abraão. E ali habitavam povos. Durante 400 anos os povos cananitas ficaram ali e eles foram multiplicando maldade. É interessante se você estudar com cuidado o livro de Números, o livro de Deuteronômio, você vai perceber que a terra de Canaã tinha gigantes. E eles tinham práticas ali, idólatras. Era comum, escuta o que eu vou dizer para vocês, era comum sacrifício humanos, principalmente crianças. Então, o sacrifício de crianças é algo mais que milenar. E é interessante quando você vai percebendo que quando Deus fala, por que Deus tirou aquele povo de lá? Por que Deus mandava destruir tudo? Porque aquela população de Canaã chegou num limite de maldade, de atrocidade. Era tanta maldade que não tinha mais volta. Nós vimos agora mesmo no mundo inteiro escandalizado com o caso Epstein. Isso está sendo falado meio à surdina, ninguém abre o jogo sobre o que realmente aconteceu, mas aí a gente começa a perceber, o mundo está chegando num grau de maldade, que para muitos que estão mergulhados nesse grau de maldade, estão tão envolvidos já com Satanás e seus demônios, que a gente fica pensando, será que tem volta para esse povo? Quando Deus decidir trazer juízo para a terra, é porque o que tiver na terra não tem mais jeito. Por isso que agora pregar o Evangelho passa a ser a maior missão que um homem pode ter.
Então eu quero muito desafiar você a entender, ser crente nos nossos dias é um baita de um privilégio. Por causa da Bíblia, por causa da igreja, né? É interessante, né? Nós precisamos observar, por que vamos aos cultos? Por que estamos juntos? Nós tivemos aqui sábado, o que nós chamamos de centro de obras, que é uma reunião de todos os pastores que eu cuido aqui da Grande São Paulo, né? Vocês sabem que eu cuido de mais de 30 e tantas igrejas, e parte fica lá na região de Ribeirão Preto, e a grande maioria fica aqui na Grande São Paulo, e nós nos reunimos aqui, e é impressionante, toda a reunião de líderes aqui, os pastores e suas equipes, as equipes que governam a igreja com o pastor. A Sara Nossa Terra, ela sempre tem o casal e um grupo de pessoas que lideram com aquele casal. Isso acontece aqui na Zona Norte, né? Quando você vê a gente chama nossos 12, é a nossa equipe de governo da igreja aqui que trabalha com a gente, né? Então, sábado nós estávamos aqui reunidos, eu faço isso todos os meses, e todo mês que a gente reúne, Deus desce nesse lugar. A reunião tem algo especial, querido. Então, perder um culto é você perde a oportunidade de uma manifestação sobrenatural na tua vida, que pode mudar toda a história, toda a trajetória e todo o teu futuro. Então, um culto como o de hoje, que eu trago uma palavra tão séria, ainda bem que está sendo gravado, glória a Deus, porque a palavra que eu trago é tão séria que eu estou orando, né? Estou pensando em fazer um seminário sobre o que eu vou pregar hoje. O pastor Zé Mauro gosta muito dessa área, e acho que ele vai gostar muito do que eu vou pregar hoje. Ele não tem nem ideia do que eu vou pregar. Mas eu pensei muito, viu, Zé, da gente pensar num seminário, ficar um sábado aqui 4, 5 horas só ministrando libertação na questão da paternidade. Existem pecados que você comete que só você sabe, ninguém sabe, e esses pecados são exatamente eles, porque não foram confessados, eles são a âncora que Satanás tem para prender a tua alma, e prejudica a tua vida financeira, prejudica a tua família, teus relacionamentos, a tua vida íntima, né? Você que é casado, né? Prejudica às vezes a tua vida íntima. Então aí você vai vivendo achando que isso é normal. Não é normal. Deus tem uma vida abundante para você. Então eu quero que você ouça. Fala para o teu vizinho, ele não começou a pregar ainda, avisa ele aí. Eu quero que você ouça a palavra hoje com ouvido diferente. Deus vai falar muito contigo. O livro de Salmo, capítulo 68, no versículo 4, versículo de 4 a 6, o salmista diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, diga amém. Jeová, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. E aí vem a frase chave desta noite: Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em, olha só, família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Amados, nós vemos aqui que quando Deus cria a humanidade, Ele cria a humanidade e Ele propicia um ambiente para que aquela humanidade tivesse vida, felicidade, prosperidade, alegria. Deus não criou a humanidade para a humanidade sofrer. E quando a humanidade decide viver longe de Deus, eu li esses dias um trecho do livro de Zacarias. Os teólogos dizem que o livro de Zacarias, que é um dos últimos livros do Velho Testamento, é Apocalipse do Velho Testamento.
E ali tem um versículo que, misericórdia, está escrito que 2/3 da humanidade vai perecer. E eu fiquei fazendo a conta. Imagina, gente, 2/3. Nós somos quanto hoje? 9 bilhões? Vamos arredondar para 9. Nós estamos falando de 6 bilhões de pessoas perecendo. E o terço que ficar, Deus vai depurar com fogo. Então, ninguém toca nesse assunto, né? Porque não é muito agradável falar isso, porque a humanidade está meio confortável nos seus pecados. Mas Jesus está às portas. E é tempo de santidade. E eu sou pastor. Eu não posso negligenciar vocês. Eu não posso permitir que você fique distraído nesse tempo. E nós percebemos que Deus cria um planeta perfeito e um ambiente natural. Ei, presta atenção. Um ambiente natural e um ambiente espiritual, propício à vida. Mas quando o homem resolve desprezar Deus, ele paga um alto preço, porque ele perde direção, porque o Senhor é luz que ilumina nossos caminhos. Ele perde proteção das trevas de Satanás e seus demônios. Porque você pode perceber, Deus criou o homem perfeito ali no Éden, mas a serpente entrou ali. E a serpente, ela não era do jeito que nós conhecemos hoje. A serpente provavelmente andava com 2 pernas. Porque a maldição que foi dada diz que ela iria se arrastar e comer pó. Consequência da atitude dela. E ali nós vemos que há um mistério, né? Porque Deus, apesar de criar o Éden perfeito, Ele permite que o homem seja tentado. Então Deus cria um ambiente perfeito de direção, proteção e toda a influência do poder dEle, da palavra dEle, da glória dEle, da presença dEle. Ele cria o homem para viver num ambiente guiado e influenciado pelo reino de Deus. Mas o homem despreza isso e paga um preço alto. E aqui é interessante porque Deus fala em Salmo 68. Você pode notar que o salmista diz: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens. O que ele está falando aqui? Nós servimos a um Deus poderoso e sobrenatural. Aí ele diz, versículo 5, Pai dos órfãos. Note bem, 30% da população brasileira foi criada longe do Pai. 30%. Isso deve ser mais ou menos o que deve ser aqui, dentro dessa sala aqui agora. Isso privou muitas pessoas, e nós não temos noção o que isso significou no mundo espiritual. E aí, muitas pessoas que têm um pai biológico, mas é órfão de pai, porque o pai não estava presente. Então nós temos que começar a pensar: qual tipo de influência que eu recebi porque eu não estava junto do meu pai? Né? Aqueles que foram privados dessa ausência. Olha aqui que eu estava estudando, e num livro que eu estou lendo sobre esse assunto, diz assim: toda pessoa que foi castrada do relacionamento com os pais é capturada pelo sentimento de orfandade. Que coisa, né? Sentimento de orfandade. Orfandade é um dos níveis mais agressivos de rejeição pelo qual alguma pessoa pode ser acometida. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira e íntima comunhão com Deus. Aqui se perde o verdadeiro referencial de adoração. E uma desilusão, ei, presta atenção, uma desilusão familiar gera uma incredulidade existencial. Então, por que a Bíblia diz pai dos órfãos? Porque a orfandade, ela judia da alma do homem e faz o homem entrar numa sensação de abandono, e é difícil ela não reputar isso
ela se converte a Jesus, ela entrega a vida a Jesus, mas ela entra na casa de Deus e ela vai começar a ter as mesmas dificuldades que ela tem, porque ela se sente, como está escrito aqui, rejeitada. Essa questão, né? Esse livro que eu estou lendo do pastor Marcos Borges. Sabe, amados, Deus criou você para ter uma vida saudável e abençoada. Mas você precisa fazer análise. Como é que foi tua história? E que sensações você carrega hoje que está impedindo de você ter essa entrega, para que ele, digamos que você é um desses órfãos aqui. É interessante que eu fui criado pelo meu pai, mas eu tive que reconhecer que eu me sentia rejeitado por ele. Enquanto eu não entendia que eu me sentia rejeitado pelo meu pai que me criou, que me amava, que cuidava de mim, que nunca, eu não tenho nada para falar contra meu pai, mas eu me sentia rejeitado. Então, essa sensação de orfandade, é isso que Satanás aproveita para trazer uma pressão em nossa alma e nos fazer afastar, porque quem se sente órfão tem dificuldade de buscar o pai. O que eu falei? E o pai é a fonte. Jesus diz lá em João capítulo 14, olha o que Jesus diz no versículo 14, versículo 6, né? Ele diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao senão por mim. Você recebeu Jesus para chegar ao Pai. Nós servimos a Jesus para conhecer o Pai. Jesus veio nos revelar o Pai, porque a nossa grande questão existencial, que Satanás aproveita para trazer maldição em nossa vida, é essa sensação de orfandade. E essa sensação é o canal que Satanás usa para trazer essas questões antipaternas. E João 14, 16. Olha o que Jesus diz quando ele estava indo embora. Havia uma preocupação de Jesus. Ele diz, olha, vocês não são mais órfãos. Diga, eu não sou mais órfão, fala. Descubra isso, por favor. Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É importante você se sentir amado pelo teu Pai. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aí vem o verso 18. O que Jesus prometeu? Fala, crente, fala. Fala comigo, 1, 2, 3. Não vos deixarei órfãos. Fala de novo. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Dá um aplauso bem forte a esse Senhor maravilhoso. Quantos estão me acompanhando nessa palavra? Diga amém. Note que, voltando aqui para Salmo 68, versículo 6 diz, Deus fez que o solitário more em família. Família é o projeto divino para edificar corações e caráter cristão. Então, a igreja oferece escola bíblica dominical, a igreja oferece escolinha de criança, mas a missão de edificar o caráter de Cristo é da família, do pai e da mãe juntos. Aí ele diz assim, tira os cativos para a prosperidade. Então, escuta aí, o sentimento de orfandade gera cativeiro, maldição. Satanás sabe, por isso que ele trabalha pesado, para que você tenha bronca do teu pai. Aí você pode me dar razões, não, mas peraí, você não conheceu. Realmente não conheci teu pai, eu conheci o meu. E Satanás tentou fazer com que eu tivesse problema com meu pai, mas eu frustrei ele, porque eu fui bíblico na minha atitude com meu pai. Mas é importante numa palavra como a de hoje, tão séria, quem está entendendo a seriedade dessa palavra? A palavra tão séria como a de hoje, a gente entender que o cativeiro é fruto
de orfandade, e ele diz aqui, o que a orfandade gera? Quem se sente rejeitado por alguém, qual é a tendência? Se eu sei que você me rejeita, como é que eu vou te tratar? Vou te tratar bem? Eu vou estar cheio de defesa com você. Eu vou querer você meio distante de mim. Eu vou ter dificuldade de te obedecer. Eu vou ter dificuldade de acreditar que você quer o meu bem. Você me rejeita. É assim, se eu me sinto rejeitado pelo Pai, qual é a tendência? Eu ouço as ordens do Pai. O que ele diz assim? Tira os cativos para a prosperidade. Só quem? Só os... O sentimento de orfandade gera rejeição. A rejeição leva a problema com o pai. Então, quem tem problema com o pai tem dificuldade em obedecer o pai. Tudo isso está muito inconsciente em nossa alma. Então, você tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo é tão bom que Ele te trouxe aqui hoje, botou você no YouTube para ouvir essa palavra e quebrar toda a maldição na tua vida em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão bem alto, diga: Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu entendimento para receber a benção de ter um Pai eterno. Todo sentimento de orfandade está sendo anulado em minha alma agora. Diga: eu quebro, eu rejeito, eu anulo, em nome de Jesus. Eu entro agora em aliança de estar em conexão, em submissão, em amor com meu Pai, o meu Deus, em nome de Jesus. O Salmo 68 que nós lemos, ele está garantindo, no versículo 6, que aqueles que obedecem sairão do cativeiro e entrarão na prosperidade. Fala comigo: sairão do cativeiro e entrarão na prosperidade. É preciso que a gente comece a questionar esses sentimentos malignos, e Satanás alimenta esses sentimentos. Por isso que nós temos que quebrar toda rebelião contra a palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor. Não creia que você não precisa, você precisa da palavra. Porque é a palavra que levará você à obediência, e a obediência te levará para a prosperidade. Então, quando você está desenvolvendo uma vida hoje em desobediência à palavra, você está produzindo esterilidade. Mostra o final, por favor, do versículo. Olha bem, os rebeldes habitam onde? Na maldição. Esterilidade não tem fruto. Então, a rebelião contra a palavra de Deus é que produz maldição. Então, examina a tua vida. Qual é a área da tua vida que está tendo esterilidade? E o que está acontecendo em relação à palavra de Deus nessa área da tua vida? Salmo 112. Para quem é obediente, existe a garantia da prosperidade. Salmo 112, 1. Aleluia. Fala comigo: aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer, se compraz nos seus mandamentos. Sua justiça permanece para sempre. Levanta a mão de novo, vamos orar. Eu acho importante a gente orar nesses textos. Fala comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero quebrar na minha vida agora toda desobediência à palavra de Deus. Eu quero ter prazer na tua palavra, nos teus mandamentos. Imprime na minha alma a tua palavra, Senhor. Eu quero obedecer, eu quero me submeter, porque eu sei, meu Deus, que na minha casa virá prosperidade, riqueza e justiça eterna, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu pergunto, como é que o cara alcançou ter prazer nos mandamentos? Uma coisa é eu obedecer os mandamentos, a outra coisa é eu ter prazer nos mandamentos. Eu vim conversando com o pastor Wagner, eu vim de Brasília hoje. Eu preguei 3 palavras domingo lá em Brasília e preguei ontem à noite. E hoje de manhã peguei avião para cá.
E o pastor Wagner está me levando para o aeroporto. E a gente veio falando sobre obediência à palavra de Deus. E eu disse para ele assim: a conversão de um homem que veio do mundo, ele chega do mundo cheio de cargas, cheio de veneno, de contaminações. Nós, no mundo, desobedecíamos e não estávamos nem aí. Pecávamos e achávamos que está tudo certo. Então chegamos ao Evangelho contaminados. Agora, quem cresce dentro da igreja e não se mete com pecado, tem uma vida muito mais tranquila que a gente que veio do mundo. Porque não se envolveu com as nhacas que a gente se envolveu, não fez as burradas que a gente fez lá no mundo. E aí ele me disse algo que, nossa, eu ganhei meu dia. Eu falei: cara, que coisa boa que você falou agora. Ele falou: bispo, eu nasci no... E primeiro eu fazia, eu não pecava, eu ia à igreja, eu conhecia a Bíblia, eu não era convertido, mas eu ia à igreja. Meu pai era presbítero. Eu não pecava por temor, eu tinha medo de pecar. Quando eu me converti, eu parei de pecar por convicção, não mais por medo. Quem entendeu o que eu falei? Você perdeu o medo? Porque só peca quem perde o medo, o temor. Interessante, né? Porque eu posso estar caminhando com Jesus e acomodado nos meus pecados, achando que está tudo bem. E aí eu fico pensando: e se a trombeta toca? Vai dar tempo de sair correndo para se arrepender? Não vai dar tempo. Você imagina se vem aqui na ZN para o culto, não tem ninguém aqui. Aí você só encontra os cabeção aqui. Fala para o teu vizinho: eu te proíbo ficar, irmão, em nome de Jesus. Estou falando sério, sabia? Pode ser, você acha que estou brincando, eu estou não. Porque você está na tua prática de pecado e acha que está tudo bem. E você é ovelha aqui desta igreja. E eu tenho a responsabilidade de gritar para você: é tempo de santidade. É tempo de colocar o coração em ordem. Chega de rebelião. Chega de esterilidade. Fala comigo: desobediência é produto da orfandade. O órfão, ele é rebelde. Por isso que nós temos que quebrar hoje de noite todo o sentimento de orfandade. Levanta a mão e diga assim: hoje vai cair todo o sentimento de orfandade. Fala com fé: vai cair do meu coração todo o sentimento de orfandade em nome de Jesus. Salmo 40, verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade. É isso que o Wagner disse, né? O pastor Wagner de Brasília disse. Ele disse: agrada-me. Hoje eu faço por convicção, não é? Antes eu tinha medo, né? Porque eu sabia que ia para o inferno, eu sabia que não era legal, eu sabia que não era bom, eu não queria saber do mundo, mas eu não era convertido, então eu não fazia. Agora não, agora eu tenho convicção. Davi diz em Salmo 48: agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Então, note que essa é a aliança que Deus quer fazer com você hoje, porque Ele prometeu e já está cumprindo hoje. Então tem crente que já tem isso aqui, a palavra já está lá dentro, a palavra já faz parte das suas crenças. Então eu não faço mais porque Deus não se agrada, eu não faço mais porque eu não me agrado de fazer coisa errada, eu não gosto mais do sabor do pecado. O sabor do pecado me faz mal, eu tenho nojo, eu não quero mais, porque Deus colocou a sua lei no meu coração. Aqui em Hebreus capítulo 8, isso é cumprimento de aliança da palavra. Hebreus capítulo 8, no versículo 10, a Bíblia diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Diga: eu quero que os mandamentos de Deus sejam impressos no meu coração. Por isso eu vou entrar hoje na prática da obediência. Chega de orfandade, é hora de receber paternidade
do meu Deus eterno. Quando Deus fala da lei, a gente logo lembra dos 10 mandamentos. E é interessante porque dentro desse viés de obediência à palavra de Deus, então se a gente pensar em mandamentos, 10 mandamentos resumem em 10. E depois Jesus resumiu em 2 ou 3, como queiram. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua força, e ao teu próximo como a si mesmo. Mas antes Deus havia resumido toda a lei em 10. E é interessante que se é a obediência à palavra que traz prosperidade, então eu preciso entender qual é a obediência que eu tenho que ter em relação aos relacionamentos com o meu próximo. Em Efésios capítulo 6, porque lá nos 10 mandamentos, você vem no primeiro, no segundo, no terceiro, quando todos eles falam do relacionamento do homem com Deus, de repente ele fala: honra teu pai e tua mãe. Quando Deus começa a falar de relacionamento do homem com o seu próximo, ele toca na veia, no princípio que determina se você vai ter relacionamento com seus filhos, se você vai ter relacionamento bom com teu cônjuge, se você vai ter bons relacionamentos no trabalho. Você precisa entender uma coisa: se você não curar o teu relacionamento com os teus pais, está aqui a chave da tua dor, e Deus quer te curar disso em nome de Jesus. Fala comigo assim: hoje é dia de cura. Olha o que diz Efésios 6, verso 1, diz: filhos, obedecei. Essa palavra no grego obedecer é ouvir, submeter-se. Obedecer vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aqui está falando para os filhos que moram com os pais ainda, que estão debaixo da tutela dos pais. Não é aquele filho que já casou, já saiu de casa. Ele está falando com os filhos que estão dentro da casa. Aí ele diz, versículo 2, fala para o teu vizinho: que palavra, hein? Pelo amor de Deus. A palavra não é minha, gente, é do Senhor aqui. Qual é o versículo 2? Que é o primeiro mandamento com promessa: para que te vá bem. Olha só, essa palavra te vá bem no grego significa ser afortunado, fala amém, passar bem, prosperar e agir bem. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então nós percebemos que o capítulo 6 de Efésios é exatamente o capítulo que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. É exatamente com os meus pais. Acabaram-se os comentários negativos contra meus pais. Ah, mas você não conhece minha história. Não conheço, mas eu conheço a palavra. Aqui Deus não fala assim: ah, mas se teu pai não foi justo, não precisa honrar. Eu conheço cada história de pai, pelo amor. Cada pai endemoniado. Já ouvi muitas histórias de pais terríveis. Mas esse princípio não quer dizer que eu preciso estar com meu coração em paz em relação àqueles que me geraram. Eles me deram a vida. Deus usou os teus pais para você vir à vida e conhecer a Ele e ser filho dele. O meu verdadeiro Pai. Aleluia. Por isso que essa compreensão que o Novo Testamento trouxe à palavra de Deus, porque aqui, o que Paulo fez? Ele usou um dos 10 mandamentos. Para dizer: olha, vocês pensam que o Velho Testamento não vale? Vocês estão enganados. Os princípios morais e de relacionamento, de valor humano, de consideração para com o próximo, são os mesmos. Deus não muda em relação a relações. Então o respeito mútuo, o valor que eu te dou, o respeito que eu te devo, né? Aquilo que é teu direito é teu direito. Então Deus fala: teus pais merecem a tua honra. E o Velho Testamento,
ele termina com uma advertência em Malaquias capítulo 4. E é interessante, né? Porque quando você pensa, como é que alguém vai terminar um livro? E Deus é o autor do Velho Testamento. Deus termina Malaquias de que jeito? Ele diz aqui no versículo 5 de Malaquias 4: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração de quem? Converterá o quê? Dos pais e dos filhos, para que eu não venha e fira a terra com? Quem não tem o coração convertido aos pais e aos filhos, está debaixo de maldição. Então essa questão da orfandade, da paternidade, é tão sério para você e para mim, que eu não conheço a tua história, mas você tem que entender algo. Se Deus está falando com você nessa noite, deixa a tua história em nome de Jesus. Ela vai ficar no lugar que ela tem que ficar, ela tem o valor dela, ela edificou algo em você, ela te deu estrutura, mas não permita que essa maldição esteja no teu coração. Faça um concerto hoje com Deus, em dizer para Deus: Deus, eu não estou sentindo nada, aliás, ao contrário, estou com raiva ainda, eu não estou legal, mas eu tomo uma decisão hoje, diante da tua casa, diante dos meus pastores, diante da igreja, eu vou anular toda amargura, todo ressentimento, eu vou tirar do meu coração tudo que me separa do Pai, e eu vou me converter aos meus pais. Pensei que vocês dão um aplauso, dão glória. Não, é verdade que eu não pensei, eu sabia que vocês não iam aplaudir. Eu tinha certeza que o pessoal não ia aplaudir essa fala. Eu fiz de propósito. Porque nós temos situações a resolver. E no Salmo 68, Deus diz lá que Ele vai fazer o solitário habitar em família. Deus usa a família para restaurar vidas. Quem pode dizer amém? Por isso, quando o homem fere o princípio da honra, entra a maldição. Por isso, amados, curva sua cabeça, olha para dentro de você. Não terminei de pregar não, mas olha para dentro de você agora. Fala: Senhor, eu quero ver quais são as minhas intenções e motivações em relação aos meus pais. Eu estou ignorando eles, eu não quero saber deles, eu tenho raiva, eu tenho bronca, eu não quero nem pensar nisso, que eu fico chateado. Como é que eu estou aqui dentro? Se você veio aqui nesse lugar, se você está aqui nesse YouTube hoje, Deus está falando com você. Examine a tua própria alma e veja como é que estão as intenções do teu coração, porque Ele fala converter o coração. Meu Deus, eu sempre digo que casamentos bem-sucedidos são casamentos de corações convertidos uns aos outros. Casamentos difíceis são aqueles que os cônjuges não se converteram um ao outro, só são convertidos a si mesmos. Então lutam nos seus relacionamentos conjugais. E é interessante isso aqui, querido, que Satanás trabalha pesado na infrieza, na indiferença, nos conflitos, nas broncas. Não esquece aquela frase, aquele comentário. Esse livro que eu mencionei, ele traz uma observação importante. Malaquias foi o último profeta. E ele diz: antes que venha o dia do Senhor, eu vou enviar Elias. João Batista foi o Elias de Jesus. A igreja será o Elias de Jesus nesses dias. Preste atenção. João Batista foi o Elias enviado por Deus, profetizado por Malaquias, e ele inicia o Novo Testamento. Quem começa o Novo Testamento é João Batista, e ele começa pregando o batismo. Por quê? Porque havia muito ódio, havia muita orfandade naquela população, aquele povo precisava se quebrantar o coração. Então ele
leva o povo ao arrependimento, muita gente se arrepende. Então, ali no mundo espiritual, muitos principados e potestades caíram porque o povo se arrependeu. Então, se hoje, em nome de Jesus, se você se arrepender dos seus pecados hoje e quebrar o poder da orfandade em teu coração, hoje demônios cairão na tua família, vão cair nas tuas finanças, vão cair na tua história, vão cair no teu ministério. Se você se arrepender, demônios cairão hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu Satanás caindo, porque houve arrependimento. Porque João Batista pregou arrependimento, ele abriu o caminho e Jesus veio pregando, as pessoas se convertiam, milagres aconteciam. Então João Batista, ele fez o trabalho espiritual, a limpeza espiritual, e Jesus chegou e pegou a onda de João e aconteceu no ministério dele. A chave que Deus usa para quebrar a maldição de paternidade, da orfandade, é o arrependimento. Você que está ouvindo a minha palavra hoje, chegar e olhar para dentro de você e falar assim: eu preciso realmente mudar em relação aos meus pais. Os meus pais já partiram, né? Mas eu tive a oportunidade de honrar meus pais até o último momento que eles viveram. E eu tenho um orgulho disso, porque eu aprendi isso no Evangelho. O Evangelho me ensinou a honrar, a dizer: não interessa o que você sente, interessa o que Deus manda. Está vendo? 2 amém só. Em Lucas 1,16, meu tempo acabou. Olha o que diz aqui. Olha qual era a missão de João Batista. A missão de João Batista é descrito em Lucas 1,16. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Mudança de paternidade. Diga: quem converte, sai da orfandade. Dá para falar de novo? Aí no versículo 17: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O mesmo princípio, tira de Salmo 68, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. O que João Batista fez? Ele pregou para rebeldes, e eles se converteram. É isso que vai arrebatar a igreja, é a pregação de arrependimento. Que nossas células sejam um lugar de muito arrependimento. Que nossos cultos sejam um lugar de muito arrependimento. Porque toda vez que há arrependimento, maldições caem. Demônios são amarrados. Caem demônios em tudo quanto é lugar. Vai cair o demônio da doença na tua família. Vai cair o demônio das finanças, que está roubando tuas finanças em nome de Jesus. Vai cair o demônio da confusão, de conflito familiar. Vai cair em nome de Jesus. Porque você vai se arrepender. É o arrependimento que amarra demônios. Essa é a ênfase da igreja que vai ser arrebatada. Há um trecho do livro que eu estou lendo que diz assim: a principal raiz da rebelião que prende as pessoas em cadeias pecaminosas vem de conflito não resolvido entre pais e filhos. A reconciliação familiar destrona a rebelião, invoca a prudência e adestra a igreja. Concordo plenamente com esse trecho do livro. Por isso nosso chamado como igreja está lá em Lucas 3,4. Porque se João Batista preparou o caminho do Senhor para que Jesus viesse a primeira vez, nós andaremos na unção de Elias e de João Batista, e nós vamos preparar a igreja para ser arrebatada. Aleluia. Lucas 3,4 diz, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, diga aleluia.
e nivelado, né? Ele diz: todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Nós estamos aqui nessa noite para nos arrependermos de toda a divisão que há em nosso coração contra os nossos pais, e levantar um clamor para que haja arrependimento em nosso meio. Fique em pé no seu lugar. Ore calamaras. Sabe o que a orfandade produz, querido? Chega o ponto que os pais sacrificam seus filhos. Eu estava estudando e vendo a Bíblia, o quanto que Deus abomina derramamento de sangue. Eu disse a vocês aqui que 200.000 crianças são abortadas todo dia no planeta Terra. Esse sangue clama desses inocentes. Por isso que o juízo virá sobre a terra. Mas nós temos que olhar para dentro de nós e falar: Pai, eu preciso, em nome de Jesus, orientar meu coração para eu não ser acometido de sentimentos, ressentimentos, amarguras. Eu não posso mais ficar alimentando essa coisa ruim na minha alma. Eu estou aqui para me arrepender de todo o meu coração. Quantos estão aqui comigo? Diga amém, Jesus. Põe a mão no teu coração, fala com Deus nesse momento.